Vamos lá, pessoal, questãozinha 21, a primeira questão da prova do vestibular de Medicina da UNIT 2022.2. Vamos lá? Um bebê começando a engatinhar percorre a trajetória descrita pela curva tracejada do gráfico. Duas posições sucessivas, R1 e R2, são dois vetorzinhos, ocupadas pelo bebê, foram destacadas. Ele dá o gráfico, né? Na direção Y e na direção X, né? Dois eixos aí como referencial, dá a linha tracejada que representa o deslocamento e duas posições representadas pelos vetores R1 e R2. Com base nas informações sobre o deslocamento da posição R1 para R2, é correto afirmar que: letra A, o movimento realizado ele foi unidimensional? Não foi. Você já olha que ele é bidimensional, porque na direção Y e na direção X, são duas direções. Tudo bem? Primeiro itemzinho eliminado. Letra B, o módulo do deslocamento foi de 4 metros. O que a gente vai fazer aí? Eu vou usar o auxílio gráfico para mostrar o deslocamento, tá? Se a posição de partida é representada pelo R1 aqui, ó, aqui é a posição de partida. Pintei de vermelhinho aqui, ó. E aqui é a posição de chegada. Então, quem vai ser o deslocamento? O deslocamento vetorial é sempre a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E na prática, isso é a distância em linha reta. Então, eu vou utilizar aqui dos efeitos especiais, ó. Coloquei o vetorzinho de deslocamento aí, tá? Isso aqui eu posso dizer que é o meu vetor deslocamento. Tá aqui, ó. Ele fala o seguinte, que o módulo desse deslocamento foi 4 metros. Será que foi? A maneira mais prática de você encontrar esse módulo é pela análise gráfica. O módulo do vetor é a intensidade, o comprimento dele ilustra muito esse módulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos encontrar o comprimento desse vetor. Como? Perceba que nas escalas, ele fala que para cada 6 quadradinhos equivale a 1 metro. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou fechar aqui, ó, esse triângulo, ó. Repare só. Tudo bem? Então, se eu contar aqui 6 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1 metro. Para facilitar, o que você pode fazer também é fazer a escala do gráfico. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu chamo aqui de 1. Consequentemente, aqui é 2, porque é mais 6 quadradinhos. São mais 6 quadradinhos, perdão. Aqui 3. Bem assim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No eixo horizontal, ó. Aqui eu chamo de 1. Então, aqui, consequentemente, eu chamo de 2. Contando aqui 3, 6, aqui vai ser o 3. 3, 6, aqui vai ser o 4. 3, 6, aqui vai ser o 5. Tá aí, ó. Botei as escalas. Então, se eu fechar esse triângulo do tipo retângulo, eu consigo encontrar o módulo do deslocamento de maneira extremamente prática. Ó, tá? Quanto é que vale a alturazinha desse triângulo retângulo aqui? De 1 até 3, vale quanto? 2. E a base desse triângulo aqui, será que vale quanto? Vamos ver. De 2 até 5, vale 3. Como é que eu vou encontrar o módulo aí desse vetor? O módulo do vetor, ou seja, o deslocamento d sem a setinha em cima, representa o módulo. Como é Pitágoras, d ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu posso dizer que d ao quadrado vai ser 4 mais 9. Consequentemente, d ao quadrado vai ser igual a 13. Isso implica no valor de d igual a quanto? Raiz quadrada de 13. Então, ele fala que o módulo de deslocamento foi 4 metros. Verdadeiro ou falso? Equivocado, tá? Raiz de 13 metros, né? Nem coloquei a unidade ali, vou colocar agora, tá? Raiz de 13 metros, tudo bem? Letra C. A componente y do deslocamento, lembre-se que o deslocamento é a distância entre o ponto de partida, é o vetorzinho representado do ponto de partida ao ponto de chegada, né? Então, ele quer saber o seguinte, a componente y do deslocamento, ele tem módulo 1 metro? Não. Se eu fosse representar o vetor deslocamento, perceba o quê? Que em relação à componente x, ele vai quanto para a direita?
ele vai do ponto 2 até o ponto 5, ó. Ele vai do ponto 2 na horizontal até o ponto 5. Isso é uma variação de 3, né? De 2 a 5 é 3. É a basezinha do triângulo, ó. Então eu posso dizer que é 3 vezes x. Às vezes a gente usa o vetor chamado unitário, né? I e j. Mas você pode fazer com x e y também, tá? Então dá o 3x aqui, né? Mais o vetor y vai ser quem? Eu vou até apagar o mais. Por quê? Porque você percebe que o deslocamento ele está descendo em relação ao eixo y, né? Em relação à horizontal, o eixo x ele está na crescente. Mas em relação à vertical, que é o eixo y, os valores estão decrescendo. Ó. Então não é mais. Na verdade, o valor é negativo, menos 2, tá? Menos 2, ó. Tá aqui. Porque ele decresce 2 unidades, ó. Então aqui são as coordenadas do vetor de deslocamento. Ou você pode dizer que é 3 unitário i menos 2j, dá no mesmo, tá? Se você aprendeu assim, tudo bem. Então a componente y do deslocamento tem módulo 1 metro. Não, o módulo da componente y quanto é? É o coeficientezinho dele aqui, ó. A componente tem módulo de 2, tá? 2 na vertical e 3 na horizontal. Errado também. Letra D. O módulo da componente x do deslocamento tem valor 3 metros. Tem. Aqui, ó. Olha ele aqui. O módulo tem valor 3 metros, tá? Porque você tem 3 pedacinhos ali, de 2 até o 5, você vai ter 3 metros. Então já sei que a resposta é letra D de dado. Beleza? Vamos ver a letra E, que está errado, tá? O módulo de deslocamento é igual à diferença dos módulos dos vetores posição. Errado, né? Por quê? Ó, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Ele está querendo dizer que o módulo do deslocamento é igual ao módulo de R1, né? R2, né? Final menos inicial, né? Menos o módulo de R1. Isso aqui é equivocado. Por quê? Eu estou basicamente dizendo que somar vetor é como se fosse somar laranja na feira. E não é. Porque vetor, o próprio nome já diz, é uma grandeza vetorial. Então implica direção e sentido para você encontrar a resultante. Quer ver um exemplo prático? Se eu tiver um vetor de 3 na vertical e 4 na horizontal, para achar o resultante, ele é 7? Não, não é 3 mais 4. Assim como a diferença entre esses vetores também não é 4 menos 3, que é 1. Tudo bem? Você só pode fazer a subtração simples, por exemplo, quando é MRU, que você tem lá a posição final e a posição inicial, basta fazer a diferença dos módulos. Por quê? Porque os vetores ficam na mesma direção. Aí é só diminuir a intensidade deles. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então a letra E está também equivocada. Tá? Não é igual à diferença dos módulos, tá? Então, gabarito D de dado. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.